Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Os convidados deste Conexão 21 são Rodrigo Bandeira, querido amigo que vai falar para a gente aqui muito sobre e-commerce, logística, Black Friday. Vai ser super bacana, super legal essa conversa. E também um outro assunto relevante que é LGPD. E o meu querido amigo Teonácio Júnior vai falar tudo para vocês. O Theo vai abrir, vai falar sobre o posicionamento da Tavitec e muita experiência sobre a LGPD. Então aproveita e curte o Conexão 21. Bom, pessoal, estamos aqui em mais um Conexão 21 e hoje, nessa edição, a gente vai falar muito sobre logística, e-commerce, vai ser assim, um papo muito interessante. O convidado é o Rodrigo Bandeira, vice-presidente da Abicom e um tremendo do empreendedor aí nesse mundo da logística. Ele vai desmistificar tudo pra gente e falar muito de Black Friday. Então, relaxa, senta, aproveita aqui o nosso papo. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado aqui, estar participando do Conexão 21, uma honra pra gente. Obrigado pelo convite, Alberto, estar aqui no Conexão 21, vai ser um prazer falar para vocês. Pô, ótimo. Rodrigo, me fala aí, como é que foi assim, dentro do mundo aí da logística, como é que foi essa virada de chave nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos aí? Mudou tudo, né? Mudou tudo, 2020 foi um ano de desafio, né? Um ano onde o fechamento do comércio obrigou a corrida do ouro para o caminho online. E com isso, né, vieram os desafios de quem não estava online, os desafios para aqueles que já estavam online, e se consolidou aí o mercado de consumo pela internet no Brasil, de uma vez por todas, num caminho sem volta, para consumidores e para empresários. Isso daí fez uma virada de chave, né, Rodrigo? Assim. Totalmente. Foram quase 160 mil novas lojas virtuais abertas no Brasil no ano 2020. Né, fora o número de consumidores que também foi estrondoso e que potencializou todas as datas que já constam no calendário de consumo no Brasil e com isso também potencializou mais ainda o canal de internet. E o hábito de você comprar online você não perde, né? Depois que aprendeu a pedir online, receber na porta de casa com todo o conforto, com toda a comodidade, você não perde. Por opção isso. Ou aqueles que aprenderam... Até por necessidade, né? Ou aqueles que aprenderam por necessidade, porque não tinham como consumir, não poderiam sair de casa, estavam mantendo isolamento social, tiveram que realmente aprender a comprar online, né? E tiveram uma boa experiência, o mercado respondeu bem, que é um grande desafio. Toda data que você tem ligada a consumo, você tem um planejamento prévio. O que nós vivemos em 2020 e ainda vivemos em 2021... foi totalmente sem planejamento e o mercado respondeu extremamente positivo, de forma extremamente positiva, com atendimento correto, disponibilidade de produtos e entregas no prazo. Isso é fundamental. E toda essa questão, hoje em dia, da logística, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil de uma forma geral, mas assim, para a gente especificamente no Rio, é um ponto-chave. É um ponto-chave em qualquer negócio, né, Rodrigo? É um ponto-chave em qualquer negócio, né? As pessoas tiveram aí um nível de urgência embarcado no seu hábito de consumir pela internet, então aquelas entregas que levavam aí 1, 2 dias úteis passaram a ter um prazo de entrega para agora, para daqui a pouco. E o mercado respondeu bem a isso também, o segmento foi positivo até no embarque de mão de obra, ou seja, a gente manteve gente em casa consumindo e embarcou mão de obra que ali estava sem emprego ou perdeu seu posto de trabalho em virtude da pandemia para trabalhar no e-commerce, na cadeia logística, na cadeia de atendimento, na cadeia de pós-venda. E o que eu acho que é bacana, principalmente nesse segmento todo, Rodrigo, é que tem espaço para todo mundo, para o pequenininho, para o cara que está vendendo com uma pagininha ali no Instagram, ou até para mega corporação, né? E tem espaço para todo mundo, né? Sem sombra de dúvidas, e o pequeno se destacou muito, porque o pequeno muitas vezes é aquela pessoa que perdeu seu posto de trabalho,
já tinha ali uma venda... Teve que encontrar um caminho. Já tinha um caminho basicamente desenhado, ou pelo número da audiência nas suas redes sociais, ou mesmo porque já ensaiava ali uma participação de negócio e venda pela internet. Foi o empurrão final, né? Foi o empurrão final que faltava, né? É o feito que é melhor do que o perfeito, né? E uma coisa que eu acho que é interessante, Rodrigo, assim, recentemente a gente rodou o Rio Info, você é sempre um grande apoiador, e eu lembrei muito de você, porque nas últimas edições, sei lá quantas edições aí para trás, a gente vinha fazendo aquele seminário tradicional da ABCom e falando da evolução do e-commerce, falando de logística, e de repente, bum! Aconteceu tudo numa tacada única, né? De uma hora para outra, com uma boa resposta de novo. O mercado respondeu bem, sem ter um planejamento prévio. E claro, a partir do meio do ano passado, algumas consequências, muitas empresas novas, ainda entendendo ali o mercado, a formação, a questão jurídica, a questão legal de como se vender pela internet e de como atender corretamente esse consumidor. Então, são processos e períodos de acerto, vamos dizer assim. Rodrigo, e em relação você está falando aí de processos de aprendizagem de como atender pela internet, esse tipo de coisa, a gente está chegando aí numa data que é emblemática, né? Que é o Black Friday. Sem sombra de dúvidas. O terceiro... O que a gente pode esperar do Black Friday esse A gente pode esperar um crescimento nada menor do que 25%, né? O último trimestre concentra o Black Friday, o Dia das Crianças e o Natal, não nessa ordem, mas é um trimestre forte para o varejo, né? Claro, dadas as proporções, a questão cambial que está um pouco desfavorável, a questão de abastecimento um pouco prejudicada, principalmente de itens que vêm de fora do país, mas a expectativa é de um crescimento de 25%, mais de 10 milhões de pedidos realizados ali no dia e dias atrás ali na semana, e um faturamento que vai superar, sem sombra de dúvida, 6 bilhões de reais. E isso são números muito contundentes, né, Rodrigo? Expressam realmente a maturidade que o mercado está atingindo. O mercado ainda pode crescer mais. Por incrível que pareça, tem gente que mesmo diante da necessidade de navegar ainda não colocou seu barco na água, né? Está só ali com salva-vidas, então precisa, o quanto antes, perceber que os negócios podem estar fisicamente, mas precisam estar online, aberto aí para todos os consumidores. E ainda falta gente. Ainda falta gente. Ainda falta gente. Ô, Rodrigo, aí me diz uma coisa. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravação, né? E, bom, você é um empresário aí da área da logística. Como é que você está enxergando isso? Como é que você está vendo aí a expansão dos seus negócios? Conta aí a novidade. A novidade que você trouxe hoje aqui. A novidade eu vou trazer agora. E a gente, a partir de 2020, teve outras oportunidades além da operação regular que a gente tinha, e a gente fundou a BR Commerce. Quando você fala commerce, tem que frisar que é com M só. E aqui é uma operação que facilita a entrega de mercadorias, principalmente na entrega interestadual, partindo do Rio de Janeiro, do Grande Rio, e que tem por objetivo a redução de custos para o empresário e a aceleração na velocidade da entrega, que a gente já falou aqui agora, que é cada vez mais necessária. Não, sem dúvida nenhuma. O cara que está comprando, né, Rodrigo? Eu estou aqui comprando, mas eu quero receber agora, né? E ele tem consciência, às vezes, que ele precisa até pagar por uma entrega mais imediata, né? Que isso tem um diferencial e ele está disposto a pagar por ela. Isso compõe muito esse cenário e abre muitas oportunidades. Diversas oportunidades, né? Para toda a cadeia, para quem vende, para quem compõe a cadeia, que é a entrega, é a parte de atendimento, a parte de tecnologia, né? Muito está se evoluindo na questão da tecnologia, seja de meio de pagamentos, seja na própria integração, né? Para que a sua loja e os seus produtos possam estar disponíveis no seu ambiente e no ambiente de terceiros. A gente está vendo a expansão aí de grandes marketplaces no Brasil e já consolidados. Tudo já consolidado. Totalmente consolidados. O que você tem de expectativa aí? Claro que a gente está entrando aqui talvez na época mais nobre para o e-commerce no ano, mas qual é a grande expectativa para 2022? A gente já está vivendo aí uma reabertura da sociedade como um todo, né? As pessoas um pouco mais tranquilas aí andando na rua, todo mundo ainda seguindo os protocolos, porque saúde é fundamental. Sim. Mas como é que você está vendo aí 2022 já sobre um outro aspecto? Né? Sim, primeiro o aspecto de reação econômica, né? Se o país tiver uma reação à altura, naturalmente o consumo acompanha essa reação. E aí a expectativa para o digital, para quem vende pela internet, é essa
capacitação melhor para atender esse consumidor, os canais Omni, né? Você ter loja física no shopping, que vai estar reaberta com todos os critérios de segurança, você ter o online. Então, assim, o que se espera é um avanço contínuo, né? O comércio eletrônico sempre cresceu a 2 dígitos, independente do governo, independente da situação, e a pandemia mostrou o quanto é importante ter esse segmento, o quanto ele é importante para os brasileiros, seja para consumo seguro de dentro das suas casas, cumprindo o correto isolamento social, seja para o empresário, que alguns até mantiveram as suas empresas abertas e funcionando e respirando graças ao digital. Uma coisa que eu acho que é bacana, Rodrigo, é importante a gente salientar também, é que, assim, enfim, claro que isso é uma atividade empresarial, não quero fantasiar o que eu vou dizer, porém, foi uma forma de você inserir determinadas pessoas da sociedade, inserir a sociedade num segmento que tinha uma galera que era assim, pô, não vou fazer isso, e começou a sentir o seguinte, pô, eu posso comprar online, eu posso receber na minha casa, eu não preciso ter esse trabalho, né? Assim, eu posso ter o conforto, eu posso ter essa comodidade, não é tão difícil assim, não é uma coisa complexa. Então, isso foi importante para a sociedade como um todo, né, Rodrigo? Inserir essa turma toda. A experiência consolida, né? E é o que todo mundo busca, promover uma experiência de compra. Muitas vezes o produto é um commodity, né? O que vai valer é a experiência, né? O preço, sim, embarca na decisão do consumidor, mas uma experiência bem sucedida, ela fica, ela é sustentável e ela mantém esse consumidor ali comprando, consumindo. Então, existe ainda também uma grande necessidade, um grande espaço para capacitar as empresas e capacitar quem atende o consumidor virtual, que é totalmente diferente do consumidor físico. E para as empresas, um esclarecimento sobre o processo de compra. Né? Vamos lá, embarcar muita tecnologia é necessário, mas tecnologia demais parte do pressuposto que quem está navegando e comprando sabe e entende. E aquele que ainda não comprou? Pois é, exatamente. Então tem que ter toda essa visão e esse cuidado para... Sem sombra de dúvidas. Para inserir para ser aberto a todo mundo. Para né? ser uma coisa democrática. Democrática, exatamente. Bom, pessoal, olha, a conversa aqui foi ótima. Eu sempre falo aqui no Conexão 21, quando o papo é bom, ele acaba muito, muito, muito rápido. Então eu quero agradecer aqui ao meu querido amigo Rodrigo Bandeira por estar participando, por ter topado participar, trazer algumas informações aqui. E, pessoal, fiquem ligados, fiquem antenados aí nessas questões da logística, do e-commerce. E a gente volta já com mais um Conexão 21. Rodrigo. Obrigado, Alberto. Saúde para todos. Conheça o jeito simples de vender online. Somos especialistas em trazer a sua loja para o mundo digital. São mais de 300 projetos em 8 anos de história. Acesse o nosso site e saiba mais. Simples. Pessoal, nessa edição do Conexão 21, de volta aqui com a gente, meu querido amigo Theo. Theo não. Teonácio Júnior, porque o seu Teonácio está me assistindo e depois ele fica zangado. Seu Teonácio está aqui comigo. E a gente vai falar muito hoje aqui sobre LGPD e o impacto que está gerando no mercado e toda a questão do seguinte, da LGPD, que atinge grandes empresas, mas atinge empresa pequena também. Então, muito obrigado por estar retornando aqui ao Conexão 21. Bicampeão no Conexão 21, o primeiro. Bicampeão do Conexão 21 e o Mengão também vai ser bicampeão da Libertadores. Não fala disso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, mais uma vez aí, obrigado pelo convite, né? A questão da LGPD, ela é uma coisa fundamental hoje. Não sei quantos milhões de CNPJs existem no Brasil e existe ainda aquela dúvida que as pessoas interpretam assim, eu sou uma empresa, não trabalho com dado pessoal nem dado sensível, só que trabalho assim, porque a empresa tem funcionário, tem nome, tem endereço, tem CPF, tem telefone, data de nascimento. Então a LGPD, como a gente falou, ela pegou, ela é uma obrigatoriedade que todo mundo tem que se enquadrar, não tem separação, não tem segmento que não se enquadra, isso daí não existe. E aí, aproveitando até para exemplificar, que é uma coisa legal, até para poder utilizar como um convencimento para que os empresários entendam da real necessidade. Algumas das empresas que a gente atende, elas, como outras empresas, acabaram a LGPD agora não é a nossa prioridade. Está chegando o final de ano, a gente tem que
direcionar nossas energias para atuar como aquela famosa história, será que vai colar, será que não vai colar? Né? Exatamente. Colou, hein, gente? Colou. E aí o que aconteceu? Como eu tinha citado da outra vez, os contratantes, eles estão exigindo que os seus prestadores de serviço estejam ou enquadrados, que enquadrado ninguém está, ou que estejam no processo de enquadramento, de adequação. E mesmo assim, as empresas foram assim, agora não, final de ano, nossas forças vão estar voltadas para uma outra atividade. E o que aconteceu? Receberam as notificações de que se eles não estivessem no processo de enquadramento, não prestariam serviço mais a partir de 1º de janeiro de 2022. E aí começou aquela loucura, literalmente, porque assim, enquanto a gente fala assim, não vai pegar, agora não tem LGPD, todo mundo fica com as duas mãos dentro do bolso, tranquilo. Mas na hora que o teu contratante bate na tua porta, fala assim, como um amigo meu falava, pegou para você, hein? Que assim, ó, toma aqui uma notificação. E aí virou assim, literalmente, apesar da palavra ser feia, um pandemônio, literalmente, muita correria. E aí os contratantes passaram a fazer diferente. Em vez de pedirem que você comprove a famosa evidência de que você está se enquadrando, eles passaram a internamente produzir materiais, questionários, eu estou falando tem 350 itens, 420 itens, para que você responda, se posicione e aquela palavra que é muito chato, evidencie. Exatamente. E posterior a você evidenciar, você é auditado e certificado pelo contratante que vai te visitar. Até porque, não vou dizer que é só no Brasil, né? Mas todo mundo ainda continua tentando dar aquele jeitinho. Então, quando você fala assim, LGPD, você nunca vai trabalhar sozinho, porque você não dá conta. Você tem que ter um jurídico envolvido, você tem que ter o pessoal de ter envolvido e você tem que ter a instituição que tenha comprado a ideia. Como eu sempre falo, né? A empresa, ela é uma pirâmide. O CEO, que é o cara que está lá no ápice da pirâmide, ele tem que comprar a ideia, porque senão a LGPD não vai adiante. Ele vai ter que, assim, se predispor a participar do processo e a ser o maior interessado no processo. Exatamente. É por isso que a gente também, quando começa o processo, a gente tem que fazer, vou chamar de capacitação, mas não é uma capacitação avançada, mas assim, a gente tem que fazer... É um nivelamento, né? Exatamente. De nível de conhecimento com relação à LGPD, porque ainda existem muitas dúvidas. Na realidade, a LGPD, ela é a lei que está aqui no Brasil, mas começou com a GDPR, que era lá fora. Exato. Então, por exemplo, termos diferentes. A GDPR, você diz que é o DPO. Na LGPD, você diz que é o encarregado de dados. Lógico que tem algumas pessoas que acham bonito falar assim, eu tenho um DPO. Mas aqui no Brasil, não que seja errado, a gente tem que usar o termo correto, o encarregado de dados. Essa pessoa é a pessoa-chave do processo da LGPD, porque é essa pessoa que vai intermediar, primeiro, o contato com o titular de dados, que é a pessoa que pode ou não ter o seu dado vazado. Vai ter que ter o contato com o controlador de dados, que é o CNPJ, que é a própria empresa. E vai ter o contato com a NPD, que é a autoridade. Que é a autoridade. Quando a gente vai implementar, a gente primeiro pensa comitê, que é quem vai nos ajudar. Porque por mais que você tenha outros parceiros para te ajudar, dependendo da instituição, quantidade de funcionários, quantidade de processos, é um processo moroso. Então a gente precisa de braços, literalmente um polvo, a gente precisa de braços para poder ajudar que todo mundo... Para atingir todo mundo. E que produza o material necessário. Até um exemplo aqui para vocês, um exemplo de que a LGPD, ela está aí. Nós chegamos a conversar durante um tempo com uma rede de farmácia, uma rede de drogaria pequena, exatamente sobre isso. Porque você chega na farmácia, o cara fala assim, seu CPF, por favor, que é para ver se você tem direito a desconto, seu plano de saúde, por aí Exatamente. vai. E aí, um belo dia, uma pessoa qualquer chegou numa farmácia para comprar o remédio e o farmacêutico, o balconista, falou, seu CPF. Aí informou o CPF. E aí o cliente falou assim, eu nunca comprei nessa farmácia. Como é que você tem meu CPF cadastrado e tem o meu nome? Ah, não, é porque assim, é porque a gente tem uma base de dados que a gente, o balconista explicando, pega de terceiros e a gente deixa aqui alimentado, que é para de tempos em tempos, todo mundo que passa aqui ou na nossa rede, literalmente tem um desconto.
E aí o cliente falou assim, Mas eu não autorizei isso, né? Eu não dei o consentimento para ninguém divulgar os meus dados. E aí esse cliente fez um caminho que tinha que fazer, de jurídico qualquer, e essa rede de 4 drogarias, que quase se tornou nossa cliente, foi fechada, literalmente. E aí uma coisa interessante, um comparativo, de novo vou falar do meu pai, né? Ele não sabia o que era LGPD. Então, se eu não me engano, antes da pandemia, a televisão dele queimou. Ele falou assim, filho, vamos no Carrefour comprar uma TV nova. E aí fomos pro Carrefour. Escolhemos a TV, tudo tranquilo. Quando chegou no caixa, a menina perguntou a forma de pagamento. Ele falou assim, cartão de débito. Quando finalizou a compra, ela falou assim, eu preciso agora do seu CPF. E aí, não, porque eu tenho que emitir o certificado de garantia. Você não precisa do meu CPF para emitir o certificado de garantia. Aí ela, não, mas eu preciso do seu CPF associado ao seu nome. Não, eu não vou dar meu CPF. Você não vai ter meu CPF, você não precisa do meu CPF. E eu ali do lado assim, pai, não custa nada. Dá o CPF. Dá o CPF. Não. Você sabe por que eu não vou dar o CPF? Porque ela não precisa do meu CPF para o certificado de garantia. A garantia não é para o meu nome. A garantia é para o produto que eu estou comprando. Bota o número de série da TV. Então, a garantia tem que estar associada à nota fiscal e ao número de série do equipamento. Eu não dou o meu CPF. Resumindo, isso não deixa de ser cuidado com o LGPD, que lá atrás ele não sabia nem o que era isso. Mas assim, a garantia saiu sem o CPF associado ao número da nota fiscal e o número de série do equipamento. Então, hoje em dia, é importante que todo mundo tenha isso na cabeça. Theo, você está falando de coisas aí que acontecem no nosso dia a dia. É verdade. Aí da farmácia, comprar um eletrodoméstico, alguma coisa, você tem que estar no nosso dia a dia. Então isso daí eu acho que é um ponto de importância, um ponto de alerta a todos aí, né? Fica atento à LGPD, porque não é uma brincadeira. E quando você para pensar, honestamente, Theo, quando você para pensar assim, para que o cara precisa do CPF da pessoa para emitir você? Assim, você até dá, né? Aquela hora ali, tá a fim de ir embora, não sei o que, você dá o CPF. Mas se você parar para pensar, não tem a menor lógica o negócio. Não tem o menor cabimento, não tem o menor objetivo ter o CPF. E aí, aproveitando o gancho, até para deixar claro para todo mundo, também vendendo um pouquinho o peixe da Tavitec, né? Claro. Hoje em dia, esteja você onde estiver, você para contratar uma empresa que vai te auxiliar no processo da adequação, é importante saber o seguinte, eu não preciso ter essa empresa no mesmo estado que eu estou, na mesma cidade, até no mesmo país, não importa, porque assim, o processo não exige a presença física. Até em função depois da pandemia, todas as metodologias de trabalho de toda empresa, de qualquer segmento, ela se adequou. Então, por exemplo, hoje a própria Tavitec, nós estamos no processo de adequação de LGPD no Amapá. Então, assim, fora do Rio de Janeiro. Volto a dizer, todas as entrevistas, todas as reuniões, todos os processos, nós não precisamos estar fisicamente no local. Então, assim, tanto a Tavitec quanto qualquer outra empresa, porque tem mercado para todo mundo, claro, que oferecer para você, empresário, gestor, seja o que for, uma adequação de LGPD, é evidente que a prioridade é a Tavitec. Mas assim, não precisa ficar preocupado, essa empresa é de São Paulo, essa empresa é de Manaus. Eu acho que a grande importância que tem hoje para você contratar alguém que vai te auxiliar na LGPD seja a evidência. Aí quando eu falo em evidência, é assim, ter um atestado de capacidade técnica. Então, por exemplo, a Tavitec hoje é muito tranquilo a gente pegar clientes do Rio, de São Paulo, do Amapá, seja de onde for, e solicitar um atestado de capacidade técnica para comprovar, mais uma vez, a empresa que vai prestar o serviço não precisa estar fisicamente no local. São as tais das evidências. Tudo é evidência. E mostrar assim, o currículo, a capacidade, que atestem o currículo, a capacidade, o conhecimento daquela empresa né, e a história dela de ser um bom fornecedor para prestar aquele serviço. Porque
é uma coisa, é um assunto sério e você tem que ter ali um parceiro que seja sério também te apoiando. E aí, complementando, quando eu falo que a LGPD não se faz sozinha, né? A Tavitec, ela é uma empresa de tecnologia. Então, assim, a LGPD, ela tem a parte jurídica. Então, o que a Tavitec faz? Ou ela faz uma parceria com alguns dos escritórios que ela já tem ao lado dela, ou pode ser utilizado o próprio jurídico da empresa que está contratando. Então, por exemplo, essa informação que eu dei da nossa atividade lá para cima, para a região norte, como é que a gente está funcionando? A Tavitec, ela foi chamada para cuidar de parte do processo de TI da LGPD. E a gente é um dos braços que está trabalhando lá. Isso para reforçar que não fiquem preocupados se vocês acharem conveniente por indicação, se alguém indicar a Tavitec para atender vocês que estão em Brasília, por exemplo, para prestar o serviço de LGPD. Bom, pessoal, como eu costumo dizer, o papo, quando é bom, né, ele passa muitíssimo rápido. Hoje eu conversei aqui com meu querido amigo Teonácio Lima Júnior. Isso! Seu Teonácio, completa o nome, hein? Então, espero que vocês tenham curtido essas dicas, essas orientações sobre a LGPD. Se vocês ficaram curiosos, procurem a Tavitec efetivamente. Tá? Theo, muitíssimo obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. Uma honra. Até o próximo Conexão 21, pessoal. A Tavitec Tecnologia planeja, instala e oferece suporte de soluções em telecomunicações para todos os tipos de negócios. É especialista em LGPD para garantir a maior segurança digital para o seu negócio. Nosso compromisso é com a qualidade através do uso de sistemas inteligentes, eficientes e personalizados.